7 horas e 16 minutos, 7h16, Radar de Notícias ao vivo. Participe já conosco aqui no estúdio, secretário de Fazenda de Guarulhos, Peterson Mann. Bom dia, secretário. Bom dia, Pedro Notaro. Bom dia, Rodrigo Souza. Bom dia. Bom dia, ouvintes e telespectadores do Radar de Notícias. É uma satisfação estar aqui com vocês, numa conclusão de um ciclo, o primeiro ano do governo Ruth, muitas realizações e, ao mesmo tempo, grandes desafios para os próximos 3 anos. E um ano que deu para, além de desenvolver um trabalho com seriedade, aprendemos muito o que nós temos que focar para os próximos 3 anos. Obrigado pela presença. Eu vejo aqui que o senhor trouxe um calhamaço, cadastramento aeroporto. Exatamente. O que é isso? Desde que o aeroporto Franco Montoro foi inaugurado na cidade de Guarulhos, sob o domínio da Infraero, com a concessão à Agro-Airport, nós tivemos em abril desse ano um julgado já que teve repercussão geral no STF, onde todos os espaços da União que seja oferecido de forma de concessão à atividade privada, e a própria Constituição Federal, no artigo 150, parágrafo 3º, diz que todo espaço onde desenvolve atividade econômica incide a cobrança de IPTU. Só que nós, desde que nós chegamos na Fazenda, com todo esse estudo, até debatendo a alíquota, que em determinado período o ISS foi 2%, depois passou a 5%, e ver a importância e a movimentação que o aeroporto de Guarulhos tem para o Estado e para o Brasil, eu falei que nós tínhamos que fazer o que era justo. E a justiça fiscal é isso, cobrar de quem tem capacidade contributiva para fazer o pagamento. E ontem fizemos, até quero parabenizar toda a equipe do Departamento de Receita Imobiliária da Secretaria da Fazenda, onde os funcionários da casa fizeram um trabalho com dignidade de separar área por área e não lançar na sua totalidade, porque a totalidade abriria uma discussão que levaria até anos, porque existem áreas dentro do aeroporto que realmente eu e todas as pessoas que debatem esse assunto no Brasil reconhecem que há áreas imunes, como a base aérea, a pista e outras que estão voltadas à mobilidade aeroportuária. Agora, onde está o Duty Free, a Copenhague, a agência de viagem, a companhia aérea e outras áreas ali que desenvolvem atividade econômica, nós estamos lançando o IPTU de 2018 e já o retroativo desde quando o aeroporto foi concedido à Agro-Airport. Pelo que eu entendi, os 3 terminais, então? Os 3 terminais de carga, onde desenvolve atividade econômica no município de Guarulhos. E isso já é pacífico? A partir do ano que vem eles vão pagar? Já estarão recebendo o boleto como todos os contribuintes do município de Guarulhos. E qual é o impacto disso? O impacto disso é, por respeito ao sigilo fiscal, eu não posso dar valores, mas vai ter um incremento aí de aproximadamente 10% do que nós temos arrecadado. 10% é significativo. Muito significativo. Isso é cobrar de quem tem condições de pagar. Certo. Secretário, começa em 2018 ou é retroativo desde quando a Agro assumiu o aeroporto? Boa pergunta. Desde quando assumiu o aeroporto, porque bate justamente nos últimos 5 anos, né? Vai ser uma briga boa, hein? A Agro-Airport não vai chiar, não? Não vai tentar questionar? Com certeza, eles dificultaram todo o tempo o nosso trabalho. Tive que ir até a ANAC para pegar a planta do aeroporto. A diretora de assuntos aeroportuários, a senhora Marcela, ela trabalhou juntamente com o departamento do DRI para fazer todas as questões de forma que a lei exige e ter os dados reais e não apenas por foto, estimativa, e sim o que realmente tem lá desenvolvendo e o espaço real. Agora, secretário Peterson, há um projeto na Câmara sobre IPTU, o prefeito Guti tem uma promessa muito forte de não reajustar o IPTU em 2018, Isso. E a oposição está dizendo o seguinte, que o senhor está pensando num desconto para quem estiver em dia, é isso? Perfeito. O munícipe, o cidadão guarulhense, ele já sempre aguarda a anistia no final do ano, então colocar em dia, que no entanto hoje nós temos o PPI em vigência, que vai até dia 30 de janeiro de 2018, nós estamos na segunda fase, que é até dia 28 de dezembro, das 8 da manhã às 19 horas, de segunda a sexta, no Fácil, e aos sábados, das 8 às 13 horas, o cidadão pode comparecer
regularizar a sua dívida, tendo os descontos de acordo com o número de parcelas. Então, para obter esse congelamento, tem que estar em dia com o IPTU. Sim, vamos privilegiar aquele que honra o pagamento dos seus impostos. Então, nesse caso, é para beneficiar e manter a regularidade, incentivar e fomentar o pagamento no dia do vencimento, que é o desconto de acordo com a correção da inflação. Já há um desconto de 5%, né, por lei. Perfeito, esse aí já é por lei. E agora vai uma lei para considerar o pagamento em dia, concedendo o desconto que a inflação, o prefeito ele tem que respeitar, porque senão seria renúncia fiscal. O senhor vai reajustar o FMG, então? Não vai ser ajustado. Ah, o FMG você não vai? Não, isso daí é, como falar, é automático. 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 E continua indexado. Exatamente, isso não muda, a lei não muda do IPTU. É bom a população entender o seguinte: você só não vai ter aumento de IPTU se você estiver rigorosamente em dia, como diria o Silvio Santos. Se você não estiver rigorosamente em dia com o seu IPTU, você vai ter reajuste sim, não é isso? Não mexeremos na alíquota, no entanto nós temos um trabalho para correção das correções das inconsistências da planta genérica de valores aqui no município, e apenas é uma obediência à própria lei de responsabilidade fiscal. Isso não é bem um reajuste, sim uma correção automática da inflação. Foi o que o prefeito Almeida fez no ano passado. Pois é, não podemos dizer que o prefeito está baixando qualquer tipo de aumento ao IPTU da cidade de Guarulhos. Secretário, baseado na questão do aeroporto, em Guarulhos há muitas áreas públicas que ao longo dos anos foram ocupadas por particulares ou entidades e são isentas. O senhor pretende rever essa questão também ou isso é legal, a isenção continua? Olha, isso daí já são questões pontuais, onde essas entidades, essas associações foram cedidas naquele momento esse espaço, de forma de concessão, de permissão de uso, cessão de uso. Então cada um tem o seu instituto jurídico e que não tem em nenhum momento a ver com a situação do aeroporto. Bom, vamos lá. O alemão do transporte e o Rafael Calazans estão perguntando, secretário, os subsídios do sistema alimentador de transporte está em atraso. Como é que o senhor pretende resolver isso? Nós temos feito todos os esforços, é o que eu já disse em outras oportunidades, o subsídio é um direito e é a garantia de manter o transporte público e a dignidade daquele que transporta a população de Guarulhos, mas ao mesmo tempo nós temos, você mesmo disse aqui agora, sobre a questão dos remédios. Sim. Então a administração pública ela tem as suas questões, como fala, que é de urgência, mas isso não deixa de estar na nossa pauta para fazer os devidos pagamentos dos subsídios dos funcionários de transporte. Bom, o Antônio Luiz do Vale pergunta qual a metodologia utilizada para realizar compras e contratos. Já conhecido, o que? CALC, é isso, produção? O senhor tem um departamento de compras e licitações, não tem? Existe o departamento de licitações e contratos da Secretaria da Fazenda. E aí o prefeito, com muita sabedoria nessa gestão que já iniciou buscando a eficiência e a economia do dinheiro público, o respeito com o dinheiro público, ele instituiu a CALC, que nessa comissão eu presido, e a gente tem feito um grande pente fino com relação se a empresa existe, se o valor está de acordo com o mercado, se existe fracionamento de compra, ou se aquele contrato foi vencido já há um tempo e o secretário busca fazer qualquer pagamento ou contrato emergencial que não está no bojo e cumprindo as exigências que a lei exige para caracterizar o emergencial. Então é ali que se barra tudo e tentamos maximamente evitar qualquer tipo de ilegalidade e qualquer tipo de fraude nos processos estatuários da cidade de Guarulhos. Eu acabei de perguntar, por que não, diante da falta constatada de remédios, por que não fazem uma compra emergencial significativa? Existem. Nos remédios, vários processos existem, até porque eu acho que o cidadão guarulhense tem que ter essa ciência, do orçamento aprovado em dezembro de 2016 para execução em 2017, no primeiro ano do governo Guti, o prefeito ele sabe que a saúde estava na UTI
Não está fácil tirar a saúde da UTI, mas com todos os esforços, com todo o trabalho que a gente tem desenvolvido, no dia 4 do 12 agora, nós fizemos um levantamento na Secretaria da Fazenda, nós já fizemos uma suplementação do orçamento na saúde de 11,15%. Então isso hoje já está correspondendo a 1 bilhão e quase 100 milhões de reais investidos na saúde em Guarulhos. O que houve aí com o Instituto Gerir? Parece que o Gerir deu uma trucada, ontem saiu o pagamento, né, sua publicação. É uma parceria que o Instituto veio para suprir uma das deficiências que a saúde tinha no município, onde hoje já é notório os resultados apresentados. Até parabenizo a equipe de saúde do município, ao secretário Iglesias e a doutora Graciane. É um contrato de gestão, não é como se fosse uma empresa que tem que suportar a continuidade do serviço público até 90 dias de atraso. Então, essa parceria está sendo feita da melhor forma, porque eles sabem da necessidade que o município vive. O Brasil hoje está se recuperando, a gente vê nos jornais, hoje eu li o jornal pela manhã, já é um crescimento do PIB significativo, já apontando o crescimento, e acho que não tinha mais como a gente piorar a economia no país, porque já estava já... Mas o Instituto Gerir não teria obrigação de ter um fôlego financeiro para bancar? O contrato de gestão, nós, município, antecipamos o pagamento. Isso. E a cada trimestre ele tem que fazer as prestações de conta. E na prestação de contas existe também a possibilidade do município fazer suas glosas. Falar, ó, essa meta não foi cumprida, esse funcionário é do quadro dos servidores públicos do município, e isso acaba refletindo numa economia ao fazer um novo repasse para os próximos 3 meses. E foi isso que aconteceu? Nós estamos agora equacionando, por quê? Porque o problema da saúde não é só financeiro, que é o que eu disse, também tinha um problema orçamentário. Porque aquele orçamento deixado pelo governo passado, aprovado pela Câmara dos Vereadores, o qual eu parabenizo os vereadores que têm nos tratado com muito respeito, e embora oposição ou governo, quando é de benefício ao município, eu tenho visto que o empenho e para a melhor solução das questões legais do município, eles têm nos atendido. Petro, eu só me lembrei que o senhor foi em Brasília, no Senado, e lá o senhor disse que foi o único contra o reajuste dos servidores, que o reajuste deveria ter sido 0,00001. Enfim, o que o senhor tem a dizer sobre a questão de reajuste? Como nosso papel sempre é o vilão do município, né? E a gente vê ali os compromissos, a necessidade de cada pasta, e vê o que a gente está arrecadando dia a dia. E naquele momento, naquele período ali, maio desse ano, final de abril, maio, o Brasil ainda estava nessa discussão, crise política, crise econômica, a gente achando até que poderia até ir mais a fundo a falta a ausência de arrecadação. E eu acho que, por ser conservador e muito prudente e com muita cautela, eu sugeri que nós trabalhássemos esse ano, fizesse toda a reforma estruturante que o município precisava nas suas legislações tributárias. Nós estamos encaminhando para a Câmara Municipal um projeto de lei do Código Tributário Municipal, que também vai ter a participação das entidades, dos segmentos do município. E naquele momento eu falei para o prefeito, olha, para a gente conseguir pagar, uma coisa é você pagar a despesa corrente, e a outra é você pagar a despesa corrente e ter que olhar para trás e ter que cumprir com os pagamentos do passado. Nada, 61 milhões só de reza a pagar da saúde, fora parcelamento do INSS, pagamento de precatório, que em 2016 não foi cumprido o mapa de pagamento junto ao Tribunal de Justiça do Estado. O desembargador virou e falou, olha, está em aberto aqui 26 milhões de 2016. Deposite esse valor e faça um plano de pagamento para 2017 e os próximos 3 anos, né? Que até então, até antes da aprovação, que ontem por segundo turno foi aprovada na Câmara dos Deputados a PEC 212A, que leva aos maiores devedores, aos devedores especiais,
que atinge acima de 3% da receita corrente líquida, o pagamento mensal de precatório, passando para 31 de dezembro de 2024. Isso daí nos tira para fora da água, nos dá mais respiro, e naquele momento é o que a gente vendo todo o impacto orçamentário, arrecadação não sendo o que estava esperado. No entanto, só de ICMS, que é o recurso de repasse, nós vamos ter um déficit aí de mais de 120 milhões no ano de 2017. Isso é muito significativo. Por isso que nós fizemos um equacionamento dos impostos aqui no município, para ver onde a gente poderia avançar. Fizemos a lei que passou pela Câmara do ISS, com muita cautela também, com muito juízo, e para que a gente pague as contas do município e ofereça um serviço de qualidade para o município, que nos próximos 3, 4, 5, 6 anos verá uma cidade melhor. E o reajuste dos funcionários. Naquele momento, eu falei para o prefeito, olha, eu acho que para a gente ser prudente, é viável negociar com o sindicato um reajuste zero para esse ano, para que o ano que vem nós pudéssemos conceder ao servidor o que ele merece, um reajuste com valor digno e que o município suporte e não ultrapasse o limite de 54% de despesa com o pessoal. E qual vai ser o seu conselho em abril de 2018 para o prefeito sobre o reajuste? Olha, com tudo que a gente tem trabalhado na secretaria e com respaldo, com a orientação do prefeito Guti, eu acredito que em 2018 o cenário estará melhor, a economia volta a crescer, o PIB, onde Guarulhos é o 12º município do Brasil que representa o PIB e o 4º do estado hoje, nós trabalhamos para que nos próximos anos isso volte a mudar, Guarulhos volte a ser o 2º município do estado e não o 4º. Então, com todo esse trabalho e com fé em Deus, o servidor público terá boas respostas em 2018. Secretário, algumas categorias do funcionalismo cobram da prefeitura alguns benefícios que não foram pagos. Terça-feira, o ex-secretário de gestão, Nilson Gonçalves, esteve com a gente, falou que encaminhou essa folha, esses apontamentos para o senhor e, curiosamente, os repassos não foram feitos. O que acontece? Por que até hoje não foi pago? Principalmente para a questão da área da saúde, se não me engano, horas extras. Eu vou emendar essa pergunta. A gente observa que a rede, o vice-prefeito Zeituni, o Nilson Gonçalves, se refere muito ao senhor. Eu só tenho a lamentar isso, porque a gente trabalha dia e noite em prol do município, só erra quem faz, mas eu tenho certeza que a equipe que a gente montou na Secretaria da Fazenda é para errar o mínimo e atender a população de Guarulhos. Agora, se eles têm me enxergado de outra forma, a Justiça vai dizer. Eu não falo mais a respeito dessas colocações referente a ele, vice-prefeito, respeito porque ele foi eleito junto com o prefeito Guti, mas eu acho que ele tinha que estar olhando mais para o município do que com a pessoalidade que eu trato na administração pública de forma impessoal. E com relação às horas extras do pessoal da saúde? As horas extras do pessoal da saúde, o prefeito limitou um valor mensal e nós temos o controle, embora a folha não é gerida por nós, o arquivo vem já da Secretaria de Gestão, onde todos, a União, o Estado de São Paulo, a gestão da folha é feita na Secretaria da Fazenda, com auditoria mensal. Então isso fez com que essas horas extras fosse tipo o dobro do que nós estávamos previsto para o mês, e para não deixar de cumprir com os outros municípios, nós reprogramamos, mas não deixaremos de pagar, porque chegando ao final do ano, as arrecadações caem, e nós temos o compromisso dobrado, que é 13º, que nós vamos fazer o pagamento da segunda parcela, e outros encargos que a gente tem que finalizar o ano para não deixar restos a pagar para 2018, ou se deixar o mínimo que não comprometa o orçamento de 2018. Secretário Peterson, há rumores que dentro da sua secretaria há uma rixa, uma divisão entre inspetores fiscais e agentes de fiscalização. Como é que o senhor observa isso? Olha, Pedro, essa rixa, eu cheguei na primeira reunião que eu fiz no auditório da Secretaria da Fazenda com todos eles, eu já tinha recebido, porque quando o secretário chega, o novo secretário chega, vem representantes de todos os lados. Então eu recebi material fornecido pelos inspetores, recebi material fornecido pelos agentes, e ali eu falei, nossa, 20 anos brigando na justiça, um querendo
ter atribuição do outro, ou um brigando para que ele não tenha atribuição, ou tenha o status de autoridade tributária do município, né? E aí eu fui analisar, tem uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que diz, autoridade tributária é o inspetor fiscal, o inspetor de rendas. E, a hora que eu fui analisar, tinha 20 para cuidar do município de Guarulhos. E fui entender que os agentes de fiscalização é uma carreira transversal, que ele pode atuar na Secretaria da Desenvolvimento Urbano, na Secretaria da Saúde, na Vigilância Sanitária, na Secretaria do Meio Ambiente. Então ali eu entendi o quê? E mais, o cargo, essa função de inspetor de rendas, ele só teve um concurso na cidade de Guarulhos em 94. Então, para a cidade crescer, ela tem que ter inteligência fiscal. E não pode estar aquém dos municípios do porte de Guarulhos. Um exemplo, Campinas tem 70 fiscais de renda, os auditores da fazenda, usando uma analogia. E Guarulhos não pode ficar hoje com 19, porque um já aposentou nesse período e pelo concurso ter ocorrido em 94, nos próximos anos o que ocorrerão será mais aposentados. E o prefeito já me autorizou. Vamos abrir um novo concurso. Os agentes que quiserem e estão na fazenda são bem-vindos, não existe nenhuma perseguição da nossa parte, pelo contrário, estamos seguindo a legalidade, queremos cumprir com o fisco, com o papel do fisco no município, e os agentes têm só a somar. Agora, eu espero que, eu disse a eles nessa primeira reunião, que eu vim para cuidar da cidade e colocar o programa de governo e as orientações do prefeito Guti em prática, e não ficar na briga e na rivalidade de 70 funcionários. Pelo que eu entendi, o senhor viu o problema e já tomou uma decisão. O senhor entende que o inspetor de renda é a autoridade tributária do município. Tá. Eu só segui uma decisão do Tribunal de Justiça. Okay. O senhor já foi secretário jurídico, né? Já fui secretário jurídico. Só para complementar essa sua resposta, secretário, mas não corre o risco, de repente, uma ação ajuizada por um agente, ela perder a validade, ela ser questionada judicialmente? Não, já está, os agentes, eles tentaram agora mais uma ação esses dias. Ele quer dizer o seguinte, por parte de uma empresa. Uma ação feita por um agente. Por um agente. O agente foi lá, por exemplo, e multou, ou pelo menos deu os Não, mas o código de postura, eles podem fiscalizar o código de postura, sim. No entanto, essa nova lei do ISS tem um inciso que eles podem praticar os atos preparatórios, dando legalidade para os atos dos agentes que estão lá na fazenda, entendeu? Então, quer dizer, foi de todas as formas buscado regulamentar essa questão agente e inspetor. E eu acho que agora os que estão na fazenda, e eu tive uma reunião com eles, me surpreendi até pela postura dos agentes que tiveram comigo a semana que passou, eles estão vestindo a camisa da secretaria do município e disseram, olha, agora nós que vamos ficar aqui, nós vamos ser os agentes de fiscalização para atender os anseios e as necessidades da cidade de Guarulhos. Antes que eu me esqueça, quando eu citei o vice-prefeito Zeituna, o senhor falou a justiça vai decidir, o senhor está processando o seu vice-prefeito? Eu tenho um grupo de advogados que está cuidando do caso. Eu acho que buscar noticiar fatos inverídicos não se faz com ninguém. Então, isso é constitucional e existem suas penalidades e suas indenizações que devem ser buscadas. Bom, quero falar sobre o contrato rumoroso lá do aterro, o Aterro Gate, a Landfill. Esse contrato passou pelo departamento de licitações da Fazenda? Passou, nós fizemos todos os apontamentos, mas como o próprio nome diz que é emergencial, tanto o parecer jurídico do corpo dos procuradores que ali na Fazenda trabalham, o Dr. Rodrigo, o Dr. Murilo, os seus auxiliares, a diretora, a doutora Renata, que também esteve à frente. Se você analisar o processo, tem os apontamentos, tem as exigências das documentações, ali o questionamento foi o quê? Foi a capacidade técnica da empresa, e aí teve uma resposta do Conselho de Engenharia, onde ele traduziu que o acervo é do engenheiro e não da empresa, mas aí o acervo,
pelo meu entendimento, não tem nada a ver com a capacidade técnica, no entanto a gente estava exigindo uma capacidade técnica da empresa. Sim, e aí, quando houve o questionamento da secretária, que ela tinha se embasado num laudo dos engenheiros da secretaria, até porque eles eram engenheiros ambientais, ela tocou o processo, autorizou a assinatura, e a hora que ele despertou o questionamento, ela foi rever o processo. Quando ela foi ver o processo, ela decidiu por ter mais cautela e complementar essas exigências da capacidade técnica da empresa. O seu departamento não deveria ter identificado e brecado? Os nossos despachos, as nossas colocações foram que desse prosseguimento desde que atendidos os apontamentos do parecer jurídico e as exigências do edital. Então, ali que foi por essas questões que houve a possibilidade de nós revermos os atos da secretária, que ela é a ordenadora de despesa e responsável pela pasta. Mas, com toda clareza, por termos tomado a melhor decisão, que até o judiciário não reconheceu o direito da empresa via mandado de segurança. Mas quem errou então é quem atestou que a empresa era qualificada. Pois é, como a matéria de um aterro sanitário, existem as questões ambientais, mas ali teria que ter também a análise do engenheiro civil. E pelo que nós constatamos, quando a secretária mandou o processo para frente, quem tinha testado eram 2 engenheiros ambientais, que dentro dos requisitos, eles estariam aptos a falar de parte daquele edital. E no fim, ela acabou falando no global. A hora que foi falar das questões técnicas, nós fomos verificar que seria de 1 mês essa capacidade técnica na cidade de Jaboatão do Guararapes. E aí a controladoria interna do município, onde tem o controlador, mais o nosso departamento, se debruçou no processo e foi tomada a melhor decisão. Agora a Landfill continuou trabalhando, ela vai receber ou eventualmente, parcialmente? Olha, pelo meu entendimento, ela que deu causa, sabendo que ela não tinha condições e capacidade técnica para participar, isso daí vai ser judicializado, não tenho dúvida. Então não vai receber? Da minha parte, não posso atestar isso, porque é um respeito com o dinheiro público e pode ser prejudicial ao erário do município. Sobre precatório, secretário, recentemente o senhor falou na Câmara que já pagou cerca de 80 milhões, ou mais de 80 milhões esse ano. Eu queria saber quais critérios são usados para o pagamento dos precatórios? Antiguidade? Olha, há uma ordem. Com a emenda constitucional 62 e a emenda constitucional 94, que estabelecia o prazo até 2020, o município, o gestor, o prefeito, o secretário da Fazenda, o secretário de Justiça, ele não tem essa prerrogativa de escolher quem paga, e sim a obrigação de fazer aquele depósito diante da Receita Corrente Líquida do município ao Tribunal de Justiça, onde tem um processo próprio, um processo de precatório. Então é lá no Tribunal de Justiça que eles fazem a seleção da cronologia de pagamento. Hoje, com o Estatuto do Idoso, um exemplo, a pessoa está desde 82, que foi o precatório mais antigo quando nós chegamos, e lá ela tinha 50 anos de idade, e hoje ela já atingiu a idade que ela está sendo beneficiada pelo Estatuto do Idoso, uma simples petição ao coordenador de precatórios, que é o desembargador Aliende, que eu tenho muito respeito também, por ter defendido a bandeira de uma mudança na legislação, que é da emenda 94 de 2020, passando para 2024, e sabendo das necessidades dos municípios que são grandes devedores, porque tudo que envolve grande devedor, Guarulhos está no meio. INSS, 1 bilhão e 400 milhões. Precatório, 820 milhões. Então, se você for somando, como que você paga a despesa corrente e tem que pagar a dívida do passado? Então, ele, muito sensibilizado, teve uma audiência pública na Câmara Federal, e nós, no Santo André, Guarulhos e outros municípios, fizemos uma sugestão desse aumento através de uma inclusão de um parágrafo. E foi acatado pelo relator deputado Arnaldo Faria de Sá, na PEC 212A, que passou ontem em segundo turno na Câmara, e com muita sabedoria, essa comissão que esteve à frente, onde o relator era o Arnaldo Faria de Sá, vai beneficiar ou facilitar a vida dos grandes devedores. Resumo, a Prefeitura não paga diretamente ao credor, é feito em juízo. Exatamente. Quem paga é o Tribunal de Justiça de São Paulo. Até isso ocorreu por causa das questões que no passado tinham.
de beneficiar A, beneficiar Exato. B. Então, como a nossa postura é da impessoalidade, isso só veio a somar. Nós cumprimos com a legislação. Fizemos depósito mensal e lá ele sabe quem paga. O vereador de oposição, Edmilson Souza, do PT, diz que o senhor está dando uma prioridade a precatórios que poderiam esperar. Não é prioridade. Eu tenho que garantir a aprovação das contas do prefeito. O prefeito Guti, quando ele me chamou e me fez o convite para assumir essa secretaria, eu falei para ele, eu vou ser rigoroso, porque o meu compromisso com você é deixar você elegível. Uma liderança como você, uma pessoa que pensa no futuro, pensa na cidade e talvez no Brasil, um dia eu tenho que deixar as contas dele sanadas, respeitando a lei e chegar ao final do ano com as suas contas aprovadas. Quanto a cidade deve precatório hoje, secretário? Hoje, com tudo que nós pagamos, um pouco mais de 700 milhões. Quanto tempo o senhor acha que é previsto para efetivar esse pagamento total? Diante do orçamento que vai ser aprovado pela Câmara para 2018, a LOA, nós deixamos 100 milhões para pagamento precatório em 2018. Só que com essa PEC 212A e mais um projeto que ainda estamos em discussão com a Procuradoria do Município, que é a criação de Câmara de Conciliação, onde a gente vai fazer essa gestão do pagamento de precatório com desconto de até 40%, que aí sim, você demonstrando economicidade para o município, você pode fazer o acordo para o credor. E mais, dentro dessa proposta de lei, orientação do prefeito Guti, a aprovação dele, nós temos a possibilidade de pagar a dívida ativa com crédito precatório. Isso a gente equaciona o débito de precatório e recupera a dívida ativa. Secretário, vamos falar do SAI. Muitos falam do SAI, da dívida bilionária do SAI, uma dívida impagável, alguns dizem. E circulam rumores, uma saída seria devolver o SAI para a Sabesp. Qual a visão do senhor? Olha, o SAI é uma autarquia de grande importância, que a água é vida, né? Nós, em parceria com o SAI, a Secretaria da Fazenda, com o auxílio do prefeito, nós protocolamos no Ministério do Planejamento, estive em Brasília, fizemos umas 5, 6 conferências com o NBD, Novo Banco de Desenvolvimento do BRICS. Os chineses estiveram aqui no Brasil, estiveram com o prefeito. Então, eu acredito que se houvesse intenção da venda do SAI à Sabesp, nós estaríamos buscando um financiamento externo, com juros muito significativo, com carência de 5 anos, para pagar em 20 e fazer da cidade de Guarulhos um modelo de saneamento básico até o final do governo Guti. Então o senhor não acha um bom negócio? Não é que eu não acho um bom negócio, eu acho que a autarquia ela é superavitária, desde que tratada com eficiência, uma gestão que eles estão buscando fazer no SAI. Então, por que passar para essa Sabesp? Eu acho que dá para fazer, finalizar esse acordo que está em andamento, que podemos falar que é significativo o desconto de que está sendo proposto na minuta do acordo que está para ser votado no Conselho da Sabesp. Isso dá quase 1 bilhão de desconto, então, para pagar em 40 anos, então dá para a gente acertar isso de forma muito lúcida e garantir que esse patrimônio se mantenha ao domínio do município. E tem tudo a crescer. Eu ia perguntar agora, o Simplício aqui tirou a pergunta da minha boca. E os ex-comissionados, não dá para pagar, secretário? Olha, os diretores, secretários e secretários adjuntos, nós temos pago em lotes regularmente. A partir de julho nós começamos a pagar todo mês um lote desses funcionários que não foram declarados inconstitucional o cargo comissionado. Agora, os comissionados puro e simples de assessoramento, a justiça mesmo já está declarando que nós não devemos pagar. Então, para que eu não corra em nenhum risco de amanhã eu estar na minha casa e receber uma notificação ou uma citação por algo que eu paguei errado, então é melhor a justiça decidir. Vai esperar uma decisão em segundo grau, é isso? Exatamente. Secretário, acho que para finalizar da minha parte, rumores de que semana passada o senhor teria apresentado uma carta de demissão ao prefeito Guti, procede? Não, jamais, jamais. Isso daí é aquilo que eu falo, né? A gente não tem tempo, às vezes eu não tenho tempo nem para almoçar.
chego na secretaria, a hora que eu acho que eu resolvi um problema, já surgem 2, 3, e eu disse ao prefeito, até o dia que ele achar que eu sou viável ao governo dele, eu vou manter o meu compromisso com a cidade de Guarulhos e vou respeitar o convite e a confiança que ele depositou em mim e a minha equipe, que tem um compromisso só, tratar o dinheiro público com respeito e fazer com que as contas dele no final do ano sejam aprovadas. Secretário, eu leio o Diário Oficial e fico espantado com o número de imóveis, de aluguéis que a Prefeitura paga. Não tem como equacionar isso? Tem sim. Tem apontamentos, Tribunal de Contas em contas passadas. Um exemplo, eu estava de saída daquele prédio da Secretaria para ocupar o prédio do antigo SAI ali, antigo prédio do SAI, do Bom Clima, mas quando o prefeito passou para a Fazenda as 2 diretorias, aí ficou inviável o número de funcionários levar para aquele prédio. A SDU já estava sofrendo um processo de despejo, aonde com todo estudo foi decidido pelo prefeito que a SDU iria para lá, que economizaria 130 mil reais por mês, e da minha parte, numa negociação feita com muito comprometimento da nossa equipe da Fazenda, respeitando o reajuste contratual, hoje nós pagaríamos 183 mil reais mês, e nós estamos pagando 80 mil, com uma renegociação feita com o proprietário, e considerando o pagamento de 12 mil reais mensal de IPTU, então é 12 que vai e 12 que volta, então nós estamos pagando 68 mil reais. O proprietário de 180 baixou para 80? De acordo com o contrato, ele teria o direito de receber 183. Generoso, hein? Generoso, e sabendo que o mercado não estava fácil a alocação de imóveis. E o prefeito, ele tem um projeto de criar um centro administrativo, onde fica muito fácil para a população ser atendida e não ficar se deslocando, e a economia pura e simples, de economizar com todos esses pagamentos de aluguel. Secretário, por favor, respostas rápidas aqui para o argentino do Bom Clima. A pergunta é: a Bandeirante Energia paga imposto pelo uso do solo em Guarulhos? Existe um processo, e até tem um crédito lá na dívida ativa, que a gente fala que é o crédito junto com a Infraero, Bingos e outros, irrecuperáveis. Mas existe ainda um processo que está em fase de recurso, que cobra a utilização do solo nos postos. E a Cláudia do Recreio São Jorge, ela diz que quer pagar IPTU e não consegue, que não consegue, ela não tem carnê de IPTU. Devem ser áreas não regularizadas ainda. Pode ser. Nós temos feito um trabalho para, até na minha chegada, nós suspendemos, e agora está indo a rescisão, o contrato de uma empresa, a Milênio Aerocarta, que o tribunal já teve um apontamento do seu fiscal para devolução de R$1.900.000, onde eu não paguei nenhum centavo também, isso é da gestão passada, que fazia toda a fotografia do município de parte aérea, e aonde identificava o tamanho dos imóveis, e hoje tem muito imóvel que busca a revisão do IPTU por erros que talvez poderia ser evitado se fosse feito de forma mais in loco, né? Então hoje nós temos um projeto também para trazer os agentes de cadastro para o município, para a secretaria, para atender melhor o município. Agora, só para finalizar, secretário, o IPTU em Guarulhos é muito bagunçado, a planta genérica de valores, o senhor vai rever isso? Vamos rever, o prefeito está dando todo apoio, já temos a empresa CTAGEL fazendo toda a análise, o prefeito tem a proposta também de abaixar a alíquota, mas isso nós estamos fazendo com muito juízo, como sempre fizemos, e desde o início do governo Guti, para que a gente não prejudique ninguém e para que cumpra o plano de governo dele e ao mesmo tempo traga a justiça fiscal com equilíbrio e tratando o maior contribuinte de forma isonômica daquele que tem menos condições de pagar seus impostos. Em cima do horário, obrigado, secretário Peterson Juan. Muito obrigado, quero parabenizar o programa, o jornalismo levado a sério pela sua equipe, e parabenizar a população de Guarulhos pelos 457 anos que completaram amanhã. Verdade. E eu finalizo dizendo que o nosso trabalho aqui, eu finalizo com aquele parágrafo do hino de Guarulhos: por São Paulo e por tudo que é nosso e pelo Brasil. Obrigado, secretário. Muito obrigado. Bom feriado, gente, até segunda-feira à tarde às 17 horas. Até lá.